vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lava somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos que meditam essa palavra pelas redes sociais, façamos um tempo de silêncio, invoquemos o auxílio do Espírito Santo para que Ele nos ajude a compreender o mistério desta palavra e que ela se realize plenamente em nossa vida hoje. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje, na Quinta-feira Santa, ao cair da tarde,
Na quinta-feira próxima do sábado de abril, que tem o sábado mais próximo da lua cheia de abril. Muita gente me pergunta todos os anos, por ocasião da Semana Santa, por que é que muda tanto a data? Porque nós acompanhamos e o que decide a nossa Semana Santa é a lua cheia mais próxima do dia 14 de abril. Desculpe, 14 de Nisan, que no nosso calendário dá abril. Mas também essa mudança está associada à lua cheia mais próxima do início da primavera. Às vezes a Semana Santa cai em março, não cai necessariamente em abril, porque o que decide é a lua cheia da primavera. Ela pode ocorrer no fim de março, ela pode ocorrer no mês de abril. Em todo caso, no calendário do povo da primeira leitura que ouvimos, preparareis um cordeiro, pode ser também um cabrito, deveis deixar guardado, preso e tratar dele bem até o dia 14 do mês. Então toda a comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Cada família, se a família não for numerosa para comer um carneiro inteiro ou cabrito, convida o vizinho mais próximo, todo mundo se reúne, no fim do dia, faz o sacrifício do animal, separa o sangue, que com este sangue, símbolo da passagem de Deus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet, essa primeira leitura de hoje está no livro do Êxodo, no capítulo 12, dos versos 1 até o versículo 14. Pode meditar com mais tempo e delicadeza esse texto. A partir do versículo 7 do capítulo 12 do livro do Êxodo diz assim: tomareis um pouco do seu sangue, e untareis os marcos e as travessas da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. O versículo 11 diz assim: assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Jesus celebrou a sua última ceia, retomando a simbologia desta Páscoa, que tinha acontecido já antes de Jesus, lá pelo ano 1250, 1200 antes de Cristo. Quer dizer, quando Jesus se reuniu para celebrar com os apóstolos a sua Páscoa, esta festa já era celebrada há mais ou menos 1250 anos antes. Por isso é que Jesus fala em fazer isto em memória de mim, porque o texto do livro do Êxodo, depois de descrever como é que deve ser celebrada a Páscoa, a festa da passagem de Deus na vida do povo,
fazendo o povo atravessar da terra da escravidão do Egito para a terra prometida, o texto diz assim, no capítulo 12, no versículo 14: este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Irmãs e irmãos, esta festa que Jesus celebrou com os apóstolos, e que todos os anos ele subia para Jerusalém com a sua família sagrada, para lá celebrar também a ceia do Senhor, a ceia da Páscoa do Senhor. Esta festa não era uma novidade para os discípulos nem para Jesus, era o ritmo da vida. Entra ano, sai ano, as dificuldades aparecem, mas ninguém deixava de celebrar. Essa celebração variava no tempo e na história de acordo com as provações e as circunstâncias, como este ano nós celebramos de forma tão diferente por causa da crise, da pandemia do coronavírus. Mas é uma celebração feita de geração em geração como instituição perpétua. Você que celebra pode rezar em sua casa nesta noite, ou amanhã, ou durante ainda no correr dessa Semana Santa, ouvindo e meditando essa pregação e esses textos. No Salmo de hoje, o Salmo 115, no versículo 17 diz assim: oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Esta semana, enquanto meditava esse texto e preparava para rezar hoje e pregar, eu pensava na dor e na solidão de tantas pessoas que hoje não podem cumprir suas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido. Tantas pessoas, sobretudo os mais velhos, os idosos, idosas, que tanto amor têm pela Sagrada Eucaristia. Tantas pessoas mais velhas que já provocaram tanta confusão na família, dizendo: não vou viajar a Semana Santa, porque a Semana Santa vou celebrar com a minha comunidade. Eu vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido. Eu não vou ficar longe do povo do Senhor reunido na Semana Santa. Quanta confusão já apareceu na vida das famílias, dos idosos. Eu recordo isso na vida de papai e mamãe, que a Semana Santa se dispensava qualquer tipo de visita ou de passeio, porque era tempo de reunir-se na presença do Senhor, na presença do seu povo reunido. Hoje, você que reza esta quinta-feira santa, sozinha, sozinho, sem o povo reunido, pode rezar, reunindo-se espiritualmente com a igreja inteira que no mundo inteiro, em todos os altares, no mundo inteiro, os sacerdotes sozinhos, ou acompanhados com poucas pessoas, como é possível, permitido. Eu estou aqui na Igreja São José, com 2 pessoas, uma irmã e um irmão, celebrando. Esse é o povo do Senhor, na presença desse povo reunido, a secretária da paróquia e o pai do técnico de som. Esse é o povo do Senhor, na presença dele. Eu cumpro minhas promessas na presença desse povo do Senhor. E você cumpre as suas promessas na presença do Senhor, com o povo reunido espiritualmente, reunido na oração, reunido no anseio e no desejo de ver passar essa peste. Como o pobre povo do Egito
padeceu 10 grandes pestes, porque o faraó não deixava o povo partir para a terra prometida. Que os faraós de hoje, que não permitem a passagem de Deus na vida do povo, que os faraós de hoje também sejam abalados pelo sangue do Cordeiro, e que a graça do Senhor faça cair a potência e o poder dos faraós de hoje, que manipulam o povo, que dominam o povo, que escravizam o povo, que judiam do povo em tantas formas. Irmã, irmão, reze na presença do Senhor. Confie que Ele é o seu Senhor. Aceite Jesus manifestar seu senhorio, seu poder, sua autoridade na sua presença hoje, onde quer que você se encontre, na sua casa, na roça, no sítio, na fazenda, na periferia, num apartamento, ou quem sabe até num leito de enfermidade, na casa ou no hospital. Tomem comigo o Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 1 até o versículo 15. Esse texto, que todos os anos na Quinta-feira Santa, antecede o rito do lava-pés. Dá o sentido para o próprio rito da Eucaristia. Este texto que de forma antecipada dá o sentido do sacrifício de Jesus na cruz amanhã às 15h. Impressionante os verbos que o evangelista João usa. Vejamos, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 15. Era antes da festa da Páscoa. Aquela da primeira leitura, aquela já celebrada há 1250 anos antes. Continua o texto. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Por 3 vezes, no texto de hoje, o Evangelho vai falar que Jesus sabia. Aqui, pela primeira vez, o evangelista usa esse verbo, saber, ter domínio, ter compreensão. Jesus não é pego de surpresa. A sua paixão, morte, não é um fato aleatório, não é um acidente de percurso. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, porque Ele vê as articulações do mundo que resiste à sua forma de anunciar o amor do Pai, de dar ao mundo a salvação que o Pai pôs nas mãos de Jesus para operar. Curioso é que o evangelista João, depois de usar o verbo saber, usa o verbo por 2 vezes amar. O que faz Jesus saber que chegou a sua hora, diz o texto, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que decide na mente de Jesus, o que decide na prontidão de Jesus, pronto, é agora, é o fato dele ter amado os seus que estavam no mundo e ter amado até o fim. Um amor total, que não deixou reserva nenhuma. É o amor que salva, que decide a hora de Jesus.
Amor que decide. Todo amor leva sempre a decisões seguras. Dúvida e insegurança é fruto da ausência do amor. Isso para ser pai, para ser mãe, isso na vocação para a vida matrimonial, para a vida de consagração a Deus, nos mais variados modos de consagração. É sempre o amor que decide a hora. Dúvida, insegurança, protelação, adiamento permanente. Uma hora eu faço, uma hora eu vou, uma hora eu entrego, uma hora eu dou, uma hora eu ajudo. Essa dúvida é fruto de um amor que não é medido, que não é derramado, que não é dado. É o amor dado, é o amor derramado, é o amor oferecido sem reserva até o fim, que faz você ter consciência. É hora de eu dizer não a outros projetos e dizer sim a esse projeto. É hora de eu assumir esta profissão, este casamento, esta graça de ser pai, de ser mãe. É hora de eu assumir este ministério, este serviço na igreja. É agora. Tem gente que pensa e passa anos e anos esperando chegar a certeza para depois começar a amar e servir. Um dia eu vou servir. Tem gente que confunde amor com sentimento. Para Jesus, amor não é sentimento. Para Jesus, amor é derramamento. Para Jesus, amor não é sentimento, é derramamento de dom, de entrega de si. E é bacana que o fato de ter amado os seus que estavam no mundo, é bom que o evangelista João situe que esse amor de Jesus é dado aos seus que estavam no mundo, a um Pedro que constantemente fraqueja, agora mesmo na cena do evangelho vai fraquejar. Esse amor dos que estavam no mundo, este amor é decidido para os seus que estão no mundo. Um Judas que está no grupo de 12 e que trai. Não é um amor assim. O dia que eu achar uma pessoa perfeita, que não tem erro nenhum, eu darei meu amor a ele, a ela. Jesus não fez isso conosco, não fez isso com Pedro e Judas. Amou-os até o fim, vendo a fragilidade de Pedro, de Tomé, vendo a fragilidade de Tiago e João, vendo a fragilidade de Judas. A fraqueza do outro não decidiu a medida do amor de Jesus. Nós ficamos adiando nossa medida de doação, porque pensamos, não merece. Ainda não é quem merece meu amor. Ainda não é a igreja que merece o meu amor. Ainda não é a comunidade perfeita de um padre certinho, de líderes certinhos que eu encontrei, que mereça eu dar o que eu tenho vontade de dar, do meu tempo, da minha dedicação, nos ministérios, nos serviços. Tem gente que passa a vida inteira procurando o grupo perfeito para depois dar amor. Jesus caminha 3 anos, ama perfeitamente os imperfeitos, derrama-se em amor, e percebe que pronto, chegou a hora de fazer a entrega total e definitiva, última. Por isso, o texto discorre assim. Versículo 2. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus não ama gente certinha.
Jesus não ama um bando de pessoas perfeitinhas, de anjinhas e anjinhos. Gente que já fez tudo quanto é tipo de renúncia do mal. Gente que rompeu totalmente com a fragilidade humana possível. Jesus ama gente 12, que está no meio, junto com ele, e que se abre ao domínio do diabo. Permite que o diabo ponha no seu coração o propósito de entregar a ele mesmo Jesus. Versículo 3. De novo o verbo saber. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Engraçado. Eu passei boa parte desses dias meditando esse texto, mas só agora, dentro da celebração da Santa Missa, no momento em que eu estava proclamando o texto que me veio, eu proclamei o texto tentando visualizar a cena, e escutei João, o evangelista João, dizendo: Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto. Olha que coisa impressionante. Quem tem dificuldade de servir, não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. O que faz Jesus ter toda a segurança, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, que de Deus tinha saído e para Deus voltava, é isso que faz com que ele se levante, pegue jarra, toalha, bacia, água e lava pé. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não tem clareza qual é a hora de servir. Essas pessoas que passam a vida inteira, anos e anos, na dúvida de quando é que vai servir a Deus, na igreja, na família, na profissão. Quando é que vai servir a Deus? Essas pessoas, no fundo, têm uma grave crise de fé, uma grave crise vocacional, porque no fundo não tem clareza de onde vem e para onde vai. Quem vem de Deus e vai para Deus, tem coragem de levantar-se, tirar o manto que revela toda a nobreza e dignidade de Senhor, de Filho do Altíssimo. Nós poderíamos aqui pensar na dignidade da veste do batismo, a veste da filha e do Filho de Deus, da dignidade mais elevada que temos. Tira o manto e põe o avental de escrava e escravo. Pega a ferramenta de trabalho de dona de casa, de mãe de família, de pai de família, de escravo do tempo dele. Bacia, jarra, toalha, água, e começa a lavar os pés, e enxuga os pés. Irmãs, irmãos, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, faz um rito para quem não sabe o que está acontecendo, mesmo caminhando com ele 3 anos. Versículo 6. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus:
agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Meu Deus. O contraste que o evangelista João usa entre o verbo saber e entender. Jesus tem o domínio e o controle e a compreensão de tudo, enquanto os discípulos estão padecendo na dúvida, na insegurança, na confusão. Pedro apeita Jesus: Senhor, tu me lavas os pés? Pedro julga segundo as normas humanas. Papa Bento XVI, aqui que eu tomo. Pedro julga segundo as normas humanas. Pedro recusa-se a aceitar um gesto de rebaixamento. Pedro quer segurar-se em sua afeição, a opinião que ele tem, a imagem que ele construiu, ao que ele concebe de quem é o Messias que ele desenhou e pintou e espera. Para Pedro, o Messias que o Antigo Testamento pintou e desenhou, Pedro é genuinamente o judeu da espera messiânica do ambiente judaico, de um caipira da Galileia, com aquela visão fantasmagórica dos poderios, dos senhorios celestes, da corte divina, dos tronos, das dominações. Pedro se recusa, dizendo para Jesus: desculpe, mas eu não vou permitir que você interfira na imagem que eu criei do Messias. Você não vai ferir isso, eu aceito qualquer coisa, mas a opinião que eu tenho do Messias, você não mexe não. Judas também traz Jesus, porque acha Jesus um absurdo, uma aberração. Até o perfume que é derramado nos pés de Jesus, ele diz: se ele soubesse quanto custa esse perfume, daria para vender e comprar pão para muito pobre. E o evangelista diz, Judas diz isso, pensa assim, não porque se preocupa com os pobres, mas porque é ladrão. Judas e Pedro não aceitam desfazer a idealização que eles têm sobre o Messias. Irmã, irmão, pode ser que Jesus não tenha entrado em sua vida e em sua casa, em seu coração, porque você não aceita mudar a opinião que você tem do Messias. Você idealizou e pintou um Jesus que não é o Jesus da Semana Santa, da paixão, da morte, do sofrimento, do servo, do escravo, daquele que esvaziou-se a si mesmo. Aceitar o gesto de humildade de Jesus para Pedro é ter que desmantelar a ideia que ele tinha do Messias, é ter que aceitar a humilhação da cruz, que ele já se recusou várias vezes no caminho para Jerusalém. Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Vai para trás de mim, Satanás. Pedro, para aceitar Jesus lavar os seus pés, Pedro precisa esvaziar-se de si mesmo e reconciliar com a cruz de Jesus. Pedro precisa reconciliar com a própria cruz, que é serviço, que é rebaixamento, que é esvaziamento. Pedro é tentado a reduzir a ação de Jesus às suas dimensões materiais. Judas é lavado nos pés, mas Judas não é purificado. O gesto de Jesus aqui não é um rito de purificação. Pedro pensa num ritual mágico,
Pedro só aceita aquilo que está no campo da magia religiosa. Jesus diz: não, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E aí Pedro repreende, diz: não, versículo 8, disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro agora muda de opinião, disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Esse rito do lava-pés não é um ato penitencial, não é um gesto de Jesus para um rito de purificação. Judas é lavado, mas não é purificado. Pedro tem a tentação de reduzir o gesto de Jesus, a ação de Jesus, às dimensões materiais do que ele vê. Terminou de jantar, terminou a ceia, lavar os pés para dormir. Remete à coisa de escravo, de uma mãe, de uma mulher feita e que age como escrava numa casa. Eu acho que quase ninguém que me escuta hoje deve ter visto as cenas que eu a vida inteira vi. Papai, que tomava banho sempre no final do dia, antes de escurecer, e depois ainda fazia alguma coisa, ia no terreiro, ia no curral, ia lá no paiol, no chiqueiro, o cachorro latia, ia ver o que acontecia, mas antes de deitar, lavava os pés. E mamãe mantinha a vasilha com água aquecendo-se no fogo, uma cadeira numa parte da sala ou da cozinha, a cadeira, a bacia, a toalha, o sabão. O movimento do meu pai e mamãe sabia perfeitamente qual era a hora que ele iria se dirigir àquela cadeira. Ele sentava, comumente tirava a camisa, tirava a botina ou o chinelo e dobrava a perna da calça. E a mamãe tinha um rito de escrava. Punha a bacia debaixo dos pés, punha o chinelo do lado, entregava-lhe, molhava-lhe os pés, entregava-lhe o sabão. Ele ensaboava, depois ela despejava, enxaguando os pés. E papai muitas vezes também lavava as mãos e lavava o rosto. Acho que dificilmente tem alguém que tenha vivendo esse tipo de rito em casa, como eu vi a vida inteira. E que se falar que alguma mulher faz isso hoje, menos ainda algum homem faça isso hoje, menos ainda um filho faça isso hoje para o pai, será considerado causa de denúncia contra a escravidão. Mas é gesto de serviço, rebaixamento, esvaziamento. Recebe, Pedro, Jesus na fé, que hoje exprime esse gesto, te lavando os pés, Pedro. Recebe, Pedro, hoje Jesus lavando os seus pés, e recorda-te que serás banhado no sangue dele amanhã. Serás mergulhado no mistério do seu Deus, pela água do batismo, pelo sangue e pelo fogo do Espírito derramado no dia de Pentecostes. Recebe, Pedro, hoje esse gesto humilde de um Deus que te amou até o fim e não tem medo de te lavar os pés de um que vai negá-lo 3 vezes, ainda nesta noite. Pedro, aceita este lavar os pés, que talvez te assuste a humildade do seu Senhor,
Mas esta humildade do seu Senhor, Pedro, te recorda a ti, chefe da sua igreja, que você na fraqueza irá negá-lo antes que o galo cante por 3 vezes. Aqui, Pedro, é bacia e água. Amanhã, Pedro, será sangue. Lavar os pés é o mergulho, Pedro, na entrega do amor do teu Senhor. Um amor que serve, um amor que oferece vida, mas é um amor que não fica só fazendo confortos aqui. É um amor que salva. Pedro, recebe esse rito do teu Senhor. Irmã, irmão, recebe hoje esse rito de Jesus te lavando os pés e te recordando que também nesta noite, você como Pedro, vai caminhar daqui para o palácio, para o pretório, para o palácio, pretório, o lugar do julgamento, que você daqui vai caminhar até o jardim da aflição, que você daqui vai caminhar até a frente do palácio de Herodes, do palácio de Anás e Caifás, e assistirá ao julgamento, e que você também verá amanhã, Pedro, você verá uma autoridade política lavar as mãos com jarra e água e bacia, dizendo: não tenho nem nada a ver com esse crime de vocês, não tenho nada a ver com esse tal Jesus. Pedro, esta bacia, esta água com que o Senhor Jesus te lava hoje, é para que você não seja mergulhado amanhã na água da negação das autoridades políticas. Pedro, aceita o teu Senhor exprimir nesse gesto e te convidar para que você faça a mesma coisa. Irmã, irmão, tome comigo o versículo 11. Pela 3ª vez, o evangelista usa o verbo saber. Jesus sabia quem o ia entregar. Jesus sabe a hora, sabe do amor com que amou, sabe que de Deus tinha saído e Deus tinha colocado tudo nas suas mãos e para Deus voltava. Jesus sabe quem o trai. O evangelista João é aquele que escreveu o evangelho mais tardiamente, depois, muito provavelmente lá pelo ano 100 ou depois do ano 100. O evangelista João repete no seu evangelho todo a ideia de que Jesus vai para a cruz com a firme decisão de que é Ele que entrega a sua vida. Porque muito provavelmente os membros da comunidade que João fazia parte, escutando os outros evangelhos, ou escutando alguma pregação mal feita, interpretava de forma errada que Jesus era uma vitimazinha da porcaria das autoridades religiosas, políticas, econômicas deste mundo. O evangelista João corrige dizendo: não, Jesus foi morto pela mão das autoridades políticas, religiosas, econômicas, sociais, culturais. Mas Jesus, mais do que tirar a vida dele é dada. E é por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Olha, tudo gesto de quem tem domínio da situação, quem tem controle. Não é
um Zé perdido, um Antônio confuso, uma Maria perdida. Tem domínio da situação, sabe a hora, sabe os gestos, sabe o rito, sabe o que tirar, sabe o que pegar, sabe o que pôr sobre si, sabe onde sentar, veste o manto de novo e senta-se. E aí diz aos discípulos: e institui a nova e eterna lei. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? O lava-pés exprime o essencial da vida, da paixão, da missão de Jesus. Ele está perguntando a mim e você: você compreende o que eu acabo de fazer? O amor que assume o serviço mais humilde para salvar os homens. Salvar. Não é amor que assume o serviço mais humilde para ganhar homenagem, para ganhar jaleco na igreja, para ganhar cargo e função na igreja, não. Não é amor que assume o serviço mais humilde para ver se o padre ou o bispo me chama para um cargo importante na igreja, não. É amor que assume o serviço mais humilde para salvar os homens. O resultado desse amor dado e derramado não é placa de reconhecimento, não é um filme lindo em homenagem, não é aquele cenário bizarro que a gente vê da vaidade humana precisando das homenagens o tempo inteiro, de twitters, de aplausos, de likes. Não. Esse gesto de Jesus opera a salvação do homem e da mulher em todo o tempo. Compreendeis o que acabo de fazer? Por esse gesto que eu fiz lavando os pés de vocês, Jesus agora diz a nós, o que esse gesto opera em nós? Lavando-nos os pés, Jesus capacita-nos e qualifica-nos para o dever. Que dever é esse, Padre? Vamos ler? Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Versículo 14. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Irmã, irmão, lavando os pés dos discípulos, Jesus hoje capacita e qualifica a mim, a você e a todos nós. Nos dá a capacidade e nos dá a obrigatoriedade, nos dá o dever de imitar o Senhor. Cuidado, fazer o bem. Cuidado, ir para a igreja e participar de algum ministério, algum serviço. É bom. Cuidado, mas isso é pouco. A obra que Cristo chama, a obra que Cristo convoca a mim e a você, é a obra da morte na cruz, o último ato, a expressão suprema do amor que salva. Portanto, a obra que Jesus quer envolver-nos nela, é que nós sejamos instrumentos de anúncio da salvação, instrumentos do anúncio
da pregação, do testemunho, que leva as pessoas a contemplarem Jesus, que por sua morte na cruz, realizou o último ato, a expressão suprema desse amor, amor que salva. Amor que salva. Nos meios da igreja, nos últimos anos, a gente aprendeu muito a escutar: você precisa de cura e libertação. Nós nunca deveríamos usar essas duas expressões, cura e libertação, sem a terceira e mais importante, salvação. Você precisa ser curado, precisa ser liberto, para abrir-se à salvação. Cura e libertação para nós é pouco. Inclusive, muitos de nós temos todas as condições de morrer sem ser curado, morrer pelo coronavírus, mas ser salvo. Muitos de nós podemos morrer sem sermos libertos de algum espinho na carne, que Paulo diz que por 3 vezes eu pedi ao Senhor: Senhor, tira-me esse espinho na carne. E Paulo não confessou que espinho é esse. Esse espinho, Paulo não confessou para que você dê o nome do espinho que você tem. Você pode morrer sem ser liberta desse espinho, mas você pode morrer sendo salva. Então não cultive uma vida espiritual em busca de cura e libertação, esquecendo-se do mais importante ou mais elevado, o ato supremo do amor que amou-nos até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os com um amor, morrendo na cruz. A expressão suprema de um amor, o único amor que salva. Amor que decide a nossa salvação, é o amor do Senhor. Quanta graça é derramada nessa bacia com a água de Jesus. Amanhã, Ele mesmo será uma jarra, derramando-se em sacrifício de amor por nós. Hoje, a gente imagina e visualiza essa jarra com água, derramando a água na bacia. Mas amanhã Ele mesmo será esse jarro, amanhã Ele mesmo será essa bacia, amanhã Ele mesmo será este manancial derramado, traspassado, para que você mergulhe nesse amor com que Ele te amou até o fim. Desculpe a minha insistência, irmã, o amor de Jesus não é sentimento, é ato supremo de entrega no sofrimento da cruz para te salvar. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça sua íntima oração com Jesus. Oração de profunda comunhão, de profunda aceitação desse amor. Fale para Ele como talvez você nunca falou na sua vida: Senhor, eu aceito e acolho esse amor com que o Senhor me amou e amou-me até o fim. Senhor, eu recebo este amor, único amor que me amou até o fim, amor capaz de me dar a salvação. Eu acolho esse amor, aceito esse amor e quero viver na ordem deste amor. Se eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Senhor, eu vou lavar os pés uns dos outros. Diga a Ele. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Diga a Ele: sim, Senhor, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou amar o meu próximo com um amor
que anuncia a ele a salvação que vem do Senhor. Eu não vou ficar sendo uma escrava, um escravo aqui em casa, só para sustentar a minha família e esquecer-me de dar à minha família o anúncio desse amor com que o Senhor me amou e ama a minha família, um amor que salva. Eu não vou ficar preocupado com as contas, com as dívidas, com o esgotamento dessa convivência, nesses dias de isolamento aqui dentro de casa, no estresse dessa convivência, dando e trabalhando e mordendo na minha língua para não falar palavra pesada. Senhor, eu vou amar a minha família com o amor com que o Senhor me amou. Eu vou amar a minha família, anunciando a ela o amor que salva. E esse amor só vem do Senhor. Eu vou amar minha família, dando a ela este amor do Senhor. Senhor Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu reconheço que só o seu amor pode me lavar dos pecados, só o seu amor pode me dar a salvação para mim e para minha família. Amém. Amém. E para você que acompanha esse momento de meditação, faça agora a sua comunhão espiritual. Eu vou te ajudar agora, bem pausadamente, vou rezar a oração antiga, de 1700 e tanto, uma oração de Santo Afonso Maria de Ligório, chamada Oração para receber a comunhão espiritual. Você que rezou e meditou esse texto, essa palavra hoje, na Sexta-feira Santa, põe a mão no seu coração e reze, repetindo comigo estas palavras de Santo Afonso. Creio, ó meu Jesus, que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo-vos possuir em minha alma. Mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde espiritualmente ao meu coração e, como se já vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consintais que de vós me aparte. Amém. 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 Irmã, irmão, que meditou nesta quinta-feira santa, suplico sobre você a bênção do Senhor. Divino Jesus, que nesta quinta-feira deixou para nós o instituído sacerdócio e a Santa Eucaristia. Derrame sobre cada pessoa, sobre cada família que meditou e rezou esta palavra de salvação e acolheu esta palavra em sua vida, derrame a graça da bênção e da salvação. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.